Nós estamos estudando sequencialmente o Evangelho de Mateus, portanto, convido os irmãos a fim de que abram a palavra do Senhor no capítulo 17, findando o capítulo 17 hoje. Nós vamos ler do verso 22 até o verso de número 27. Mateus capítulo 17, do versículo 22 até o versículo de número 27. Eu vou proceder à leitura, os irmãos podem acompanhar a leitura atentamente. Diz assim o texto bíblico da parte do Senhor. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Oremos. Senhor, aqui estamos diante da palavra do Senhor e desejamos e suplicamos que o Senhor fale conosco. Fazemos isso com base nos méritos de Cristo, nosso comum Salvador, para que sejamos edificados, confortados e exortados por meio da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. História de pescador virou sinônimo de mentira, né? Aqui na nossa região nós temos muitos pescadores e normalmente a gente ouve uma história de pescador. E eu fui em busca das mais interessantes histórias de pescadores, tentei pescar algumas histórias. E dentre várias que eu encontrei, gostaria de salientar 2. A primeira delas é sobre o tubarão que solucionou um caso de homicídio. Só no fato de eu relatar o título da história, talvez você já tenha até pensado assim: rapaz, essa história ela é difícil de acreditar. E você, portanto, já deve ter ficado desconfiado só com o título, né? O enunciado. Mas vamos lá para a história. Em 1935, os australianos Charles e Albert Robson, eles deixaram uma linha de pesca, várias linhas de pescas, né, na praia, lá em Sydney, na Austrália. E assim eles foram, quem já viu pescaria desse tipo nos mares, né, nas regiões praianas, no litoral, sabe como é que funciona. Então deixa fincado lá a vara, joga a linha, o anzol, e deixa lá a noite toda. Quando eles chegaram pela manhã, eles encontraram naquelas várias varas de pescar alguns peixes dilacerados e até mesmo um tubarão pequeno dilacerado. E eles não ficaram sabendo o que tinha acontecido de imediato. Mas depois eles viram um tubarão com um pouco mais de 4 metros, um tubarão tigre, com um pouco mais de 4 metros, preso em uma daquelas varas, preso em um anzol. E então eles lançaram cordas, pegaram, puxaram, e o tubarão então não veio a falecer, não veio a morrer, e eles levaram ali para um aquário próximo, o aquário Coge, que estava ali nas proximidades. Depois de uma semana ali em cativeiro, o tubarão, então, diante da multidão que estava ali, porque era um aquário e tal, ele vomitou um braço humano. Olha que coisa interessante, né? Parece história de pescador mesmo, né? Mas pasmem, depois da perícia pegar,
descobriram que ele engoliu o braço e não foi ele que arrancou, não. A perícia mostrou que havia sido cortado o braço da pessoa. E então tinha um cordão no braço e mais inusitado foi uma tatuagem no braço que estava na boca daquele tubarão que foi vomitado, né? E então eles descobriram, solucionaram o caso, que era de um ex-boxeador, aquele braço era de um ex-boxeador, que era um informante da polícia, então a polícia sabia quem era a pessoa. Aquele informante acabou fazendo um jogo duplo, informando para a polícia o que estava acontecendo, mas também chantageando os ladrões, e ele mesmo era uma pessoa que traficava, cometia delitos, e assim solucionaram o caso. Essa é uma história que depois vocês podem averiguar, tem nomes, datas, então é algo que historicamente aconteceu. O outro é um pouco mais difícil de acreditar, aconteceu lá em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. 3 pessoas, Jamie Arts Blake e Eric, os dois estavam num barco pescando, e o Eric, ele estava passando por alguns problemas no relacionamento dele, no casamento dele, e ele, tomando umas, resolveu, depois de pescar um peixe que também é chamado de peixe-espada, aquele que tem um grande aguilhão no bico, né? E então ele colocou a aliança de casamento naquele aguilhão, né? E então, segundo os 3 que ali estavam, ele acabou devolvendo o peixe ao mar com a aliança, e ele estava dizendo que era uma despedida de solteiro, porque ele iria voltar a ser solteiro. Lógico que, como eu já disse, ele estava bêbado, segundo o relato dele, né? Porque ninguém em são juízo ia colocar uma aliança de casamento no animal, né? Mesmo o casamento desmoronando, né? Se ele quisesse reatar o casamento, ele não poderia de forma alguma fazer isso, né? Pelo menos com aliança. Como é que ele iria justificar quando retornasse para casa? Mas o fato curioso é que em 2005, isso aconteceu em 2002, ou seja, 3 anos depois, eles estavam pescando, os 3, ali na Flórida, e o que é que eles pescam? Vocês já sabem o que é que ele pescou, né? O mesmo peixe, com a mesma aliança no bico lá, na boca, no ferrão, no nariz. Lógico que o peixe cresceu e isso fez com que a aliança de casamento ficasse mais seguro para não cair, né? E essa notícia estranha se espalhou e as pessoas, como você, começaram a pensar assim: rapaz, será que isso é verdade? 3 anos depois, pescar o mesmo peixe, está a aliança lá, e ele tirou a foto, né? Mas a foto também pode ser alguma coisa de montagem ou coisa dessa natureza, e o negócio se avolumou tanto ali naquela região que levaram o dito cujo para um polígrafo, né? Vamos lá no detector de mentira para ver se realmente aconteceu. E, segundo o detector de mentira, ele estava falando a verdade. Mas mesmo esse instrumento humano, é sabido de todos nós que ele não é 100% seguro, né? Ele tem as suas falhas, ele não é infalível. No nosso texto, nós temos uma história que para os céticos seria uma história de pescador. Mas nós cristãos acreditamos na palavra de Deus e entendemos que aqui nós temos uma prova visível que é dada aos discípulos de que Jesus é o Messias, de que Jesus era realmente quem ele dizia ser. E nosso texto mostra que nada pega Jesus de surpresa e o Senhor conhece todas as coisas. A ideia que nós gostaríamos de passar é que dificilmente Jesus fez brotar no ventre daquele peixe a moeda. O que acontece é que provavelmente ali a moeda veio parar no peixe por um acidente. Eu gostaria de explicar 2 questões, a questão do milagre e da providência. O milagre é quando Deus suprime, suspende as leis naturais
para que então, de forma sobrenatural, algo aconteça, e isso é surpreendente. A providência está relacionada ao fato de Deus fazer com que alguma coisa concorra para um determinado fim, que seja para a glória e para a vontade dele, dentro dos aspectos e das leis naturais. Mas eu gostaria de dizer que tanto um aspecto quanto o outro fazem parte do trabalhar de Deus e são gloriosos, magníficos e perfeitos. Porém, a providência do Senhor faz com que as ações naturais concorram para um determinado fim, o fim que Deus planejou e Deus determinou. Jerry Bridges, Spurgeon e tantos outros teólogos entendem que aquilo que eu disse, e volto a salientar, é o que acontece aqui. Alguém, de forma acidental, deixou cair aquele estáter, e então um peixe engoliu, e então o Senhor fez com que aquele peixe chegasse até o anzol de Pedro, dentro da providência, dentro do aspecto do governo do Senhor Deus. Agora, por que nós entendemos que esse é o caso? Por algumas razões. A primeira delas é porque o texto aponta para o conhecimento de Jesus Cristo das coisas que até então são ocultas a outros. O Senhor Jesus revela o que vai acontecer com ele. Ele prediz a sua morte e a sua ressurreição, algo que não havia acontecido e que ele sabia que iria acontecer. Jesus, ele se adianta a Pedro e ele então fala com Pedro sobre um assunto o qual ele não estava presente, e então assim ele conhecia o assunto antes mesmo de Pedro chegar na casa onde estava Jesus Cristo, e também porque nós sabemos que peixes acabam comendo coisas inusitadas mesmo quando caem nos rios e nos mares. A palavra providência não aparece na Bíblia, mas é um conceito totalmente bíblico. Quando nós olhamos para essa expressão, nós percebemos que a mesma vem do latim providentia, e ela tem a ideia de ver antecipadamente. Originalmente, nós temos esse conceito de ver antes de acontecer. Mas no decurso da história, essa expressão ela ganhou uma forma teológica, como nós conhecemos hoje, e não só teológica, mas também entrou já no cenário popular, e a questão da linguística associada à palavra providência tem a ver com provisão, é a ideia de prover antecipadamente, com base em algo que vai acontecer no futuro. Então a provisão vem antecipadamente, quando chega a pessoa, ali algo é provido, e a pessoa então tem a provisão de um problema ou de uma situação que envolve questões monetárias, de manutenção, de governo e tudo mais. Assim, a providência na teologia tem o sentido de que Deus provê, Deus faz provisão para a preservação de todas as suas criaturas, em comum acordo com o seu governo. E é por isso que quando nós falamos sobre providência, nós falamos do aspecto providencial de Deus sobre toda a terra. Tudo que acontece, a manutenção da terra, do cosmos, como as aves, os animais e toda a realidade criada, o sol que se sustenta e que está bem separado da terra, isso é a providência de Deus que mantém ele da forma como foi criado, e tantos outros aspectos. Mas existe um aspecto da providência que é próprio para os salvos, próprio para os cristãos, a providência da salvação, o cuidado de Deus para com os seus, porque o Senhor tem o melhor sempre para os seus filhos. Então nós entendemos a providência dentro desse duplo aspecto. O tema que escolhi para o nosso sermão hoje à noite trabalha com a ideia do rei, porque é isso que o texto fala, quando o Senhor conta a metáfora do rei que não cobra impostos dos seus filhos, e esse é o tema geral do Evangelho de Mateus: Jesus Cristo com o seu reino, a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, o reino de Cristo. Então nós extraímos uma parte desse aspecto, mas nós também trabalhamos com a questão da providência, porque Deus providencia tudo de forma antecipada para o seu propósito. E então eu vou abordar esse tema, porque nenhum rei terreno sabe o que acontece dentro do seu reinado. Nenhum rei conhece todas as coisas que passam pelos seus
súditos. Mas esse Deus gracioso, magnífico, esse rei, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas e ele providencia todas as coisas para os seus. Portanto, hoje à noite nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a providência do rei na ciência do que acontece no mundo. Jesus anuncia, como nós já salientamos, interpretando o texto, no versículo 22, a sua morte e a sua ressurreição. E ele faz isso pela segunda vez. No capítulo 16, ele havia dito para os discípulos que padeceria, morreria e que também ressuscitaria. Aqui ele volta a reafirmar aquilo que iria acontecer. E diante desta afirmação, o texto termina no versículo de número 23, afirmando que os discípulos se entristeceram muito com o que o Senhor Jesus havia dito. E então, depois de relatar pela segunda vez a sua morte e a sua ressurreição, predizendo o que haveria de acontecer, então nós temos o relato de Mateus, que era um cobrador de impostos, falando sobre um imposto próprio que era pago aos judeus para a manutenção do templo. Esse era o imposto das 2 dracmas, como nós encontramos aqui no nosso texto. Então, parece que os textos estão desconexos, mas nós encontramos uma conexão dentro do aspecto da predição. E parece que essa questão de imposto é um tanto quanto irrelevante no contexto, mas de forma alguma o é. Uma predição da morte e depois essa questão do imposto, como isso se associa na mensagem central do Evangelho e na mensagem que Jesus estava transmitindo e a mensagem que Mateus também está transmitindo. Ambos os casos nós encontramos a intenção do Senhor de confirmar quem Ele é, porque quem é que pode saber do futuro? Quem é que pode predizer com tanta certeza os eventos que hão de suceder? E então nós temos aqui Jesus e a sua obra na cruz sendo relatadas no versículo 22 e 23, e agora nós temos o relato do pagamento do imposto que revela quem Jesus é. Porque naquela metáfora que Jesus está usando sobre o rei, ele está aplicando a ele mesmo como ele sendo filho de Deus. Porque percebam a expressão que Jesus usa dentro da metáfora. Os estrangeiros ou os estranhos da família, eles são obrigados a pagar? Sim, eles são obrigados a pagar. E os filhos, eles são obrigados a pagar? Não. No contexto terreno, os filhos do rei não pagavam impostos. E esse imposto era referente ao quê? Ao templo, à casa de Deus. Então Jesus está se mostrando, se revelando como Filho de Deus, conforme Pedro havia falado no próprio capítulo 16, quando afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus está se revelando como Messias, e não só na sua fala, quando a metáfora está envolvida na sua palavra, mas também nos fatos, nos acontecimentos em torno da sua fala, como a ciência de que Pedro estava conversando sobre um determinado assunto com pessoas e com os cobradores de impostos que não estavam no mesmo ambiente que Jesus, e o fato de Jesus falar para Pedro que ele iria lá pescar, e então ele iria encontrar um valor exato pelo qual ele iria pagar os impostos, o imposto referente ao templo. Então, a ideia é que Jesus é o Messias, porque nada pega o Senhor Jesus de surpresa. Nada pega Jesus de surpresa. Nem mesmo a sua morte, nem mesmo a sua ressurreição, nem mesmo eventos menos relevantes como o pagamento de um imposto. E ele aproveita para poder revelar a todos quem ele é. E ele então se revela especialmente para os seus discípulos como o Messias. Havia um boato de que Jesus não pagava os impostos, porque os judeus sempre queriam colocar Jesus em uma situação vergonhosa, vexatória.
Então a pergunta para Pedro é se ele pagava o imposto referente às 2 dracmas. Esse imposto, ele havia sido legislado em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 16, e esse imposto estava relacionado exatamente para o tabernáculo, porque no tempo de Êxodo, ali com Moisés, não havia ainda o templo, e esse mesmo valor, ele foi destinado para a manutenção do templo. Então eram valores específicos para o culto, para a administração do local de adoração a Deus. Então todos os homens judeus eram obrigados a pagar este imposto. E Pedro, depois de questionado, diz que Jesus pagava. E como nós falamos, e o texto é muito claro em relação a isso, o texto diz: ao entrar Pedro em casa, diz logo em seguida, versículo 25, que Jesus se lhe antecipou dizendo. Então Jesus se antecipa e puxa o assunto do que estava acontecendo fora da presença de Jesus, mas não fora do controle do Senhor Jesus. E então, aqui nós encontramos o Senhor Jesus como Messias, ordenando a Pedro para que ele fosse pescar, e que o primeiro peixe que ali ele pescasse, era só abrir a boca, era só abrir o peixe que ele iria encontrar o valor correspondente do pagamento do imposto, tanto para Pedro quanto para Jesus, e era só ir lá e pagar. Essa é a interpretação do texto. Agora eu gostaria de trazer as aplicações próprias de tudo isso que nós temos aqui, nesses poucos versos que estão diante de nós. Primeiro, encarando uma notícia diante de 2 perspectivas. Percebam que o texto que anuncia e prediz a morte e a ressurreição do Senhor tem uma notícia com 2 vertentes. Fazendo um trocadilho com a moeda do imposto, é que a notícia tem 2 faces, uma mesma moeda com 2 faces. E eles ficaram totalmente entristecidos com o fato de Jesus ter dito que morreria. Mas eles deveriam ficar alegres, porque essa não é a notícia final. A notícia final é a notícia da ressurreição. Então percebam que na vida do cristão, mesmo a notícia ruim, ela tem uma outra perspectiva. Uma perspectiva que vai além daquela notícia ruim. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se isso é verdade na vida do cristão, mesmo uma notícia ruim, associado a esta notícia ruim, vem uma notícia boa, de que Deus trabalha na nossa vida e que Ele tem algo de bom em meio àquela notícia ruim. Imagine a notícia dada, a notícia da ressurreição. O que é a ressurreição no contexto bíblico? É a vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus é a vitória sobre os problemas, sobre a morte. É a vitória final e cabal do Filho de Deus. Que notícia fantástica, que notícia maravilhosa. Mas eles não conseguiram olhar por esse ângulo, por essa perspectiva. Eles imaginavam um Messias político que trouxesse uma vitória política, e a morte para eles colocaria um fim no sonho deles. Mas eles não observaram a grandeza da notícia que é anunciada. Depois da morte vem a ressurreição. Assim acontece com muitos de nós, não é verdade? Nós recebemos uma notícia e o nosso coração se entristece com a parte ruim da notícia. E nós precisamos sempre ver o lado bom do Deus que providencia todas as coisas, que governa todas as coisas, e aqui Deus está providenciando a nossa salvação. E essa notícia que é carregada com sofrimento e com angústia, ela também vem acompanhada de bênçãos. Quando, por exemplo, nós olhamos para a notícia da salvação, que nos é anunciada em Romanos capítulo 9, a palavra que fora dita na profecia ali para a mãe de Esaú e Jacó, e essa é a notícia que ecoa sempre no nosso contexto presbiteriano, quando nós falamos com base em Romanos 9, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E o que é que as pessoas focam? Como é que Deus pode se aborrecer de Esaú? Mas olha a beleza da mensagem. Deus, Ele se aborrece de todos, mas no final das contas, no meio a todos, Ele ama Jacó. E nós precisamos olhar sempre dentro dessa perspectiva. Ainda que todos nós sejamos pecadores, o Senhor Deus nos ama com amor profundo. Além disso, quando nós vamos
pagar impostos, como é que o nosso coração fica? Triste, né? Você fica triste? Acho que não, né? Você é muito santo, né? Você olha assim e fala bem assim, esse dinheiro, esse imposto que eu estou pagando aqui vai beneficiar tantas pessoas, eu não estou nem precisando desse dinheiro, eu vou dar para alguém. É assim que você faz? Não, você fica triste. Essa é a notícia ruim, vai sair do seu bolso altos impostos, mas pense assim, Deus está me dando a oportunidade, mesmo diante de uma situação caótica e corrupta que é o nosso país, mas mesmo assim eu estou abençoando a vida de outros com esse dinheiro que o Senhor Deus está me dando. Então existe uma notícia boa quando você paga impostos, tá bom? Se você não sabia disso, eu estou falando para você agora, tá certo? Mas além disso, em meio à morte, em meio à dor, do luto, qual a notícia que existe diante da morte? Será que a morte é tão tenebrosa que não há nenhuma perspectiva, nenhum vislumbre, nenhuma outra face dessa mesma moeda que possa confortar o nosso coração? Não estou querendo dizer com isso que nós devemos nos alegrar com a morte dos nossos entes queridos e não sentir a dor, mas eu estou querendo dizer que há conforto, há esperança e há uma paz que excede todo o entendimento, que é uma paz nas Sagradas Escrituras, na verdade do Evangelho, ainda que muitos digam que é uma história de pescador e uma mentira a mensagem do Evangelho, mas há como ter a paz verdadeira no nosso coração diante de uma notícia trágica. Portanto, eu gostaria de dizer que as notícias ruins para os cristãos, elas não têm a finalidade de nos entristecer e de nos destruir. Ela vem carregada de uma situação caótica, mas com a perspectiva de que nós temos muito para glorificar a Deus, porque as lutas concorrem para o nosso bem, e é a providência de Deus fazendo com que todas as coisas, mesmo as notícias ruins que nos cheguem, tenham um caráter positivo para a glória do Senhor. Eu disse hoje pela manhã e repito que nós estávamos falando sobre o sofrimento na escola bíblica dominical, e essa semana eu estava conversando com a minha esposa e nós estávamos nos lembrando da época que nós morávamos debaixo do teto dos nossos pais, e nós tivemos sofrimentos, angústias por causa disto. E então ela estava relatando tudo isso, e ao término da conversa eu disse para ela: mas tudo o que aconteceu foi o trabalhar de Deus para formar o nosso caráter e para que nós venhamos ser quem nós somos hoje. Então, meus amados irmãos, mesmo os problemas, mesmo as dificuldades, têm uma perspectiva de uma notícia que vai além da realidade que nós observamos como sendo negativo. Há uma realidade positiva em tudo na vida do cristão, e é a providência de Deus guiando todas as coisas. O segundo aspecto é da providência de Deus, explicando mais o que vem a ser a providência de Deus. A providência de Deus existe em 3 aspectos. O primeiro aspecto é da preservação. O segundo aspecto é da concorrência, que também pode vir no seguinte termo: cooperação. É uma ajuda em relação a um processo. É um cooperar dentro dos processos naturais, como eu já falei. E o terceiro aspecto, o governo. Então, as 3 juntas formam a providência. Então, juntando as 3 em uma definição, a providência significa que Deus preserva o mundo criado por Ele mesmo, por Deus, e então Deus opera por meio das coisas criadas para governar tudo o que Ele criou, para um determinado fim que Ele mesmo estabeleceu. Então, dentro do aspecto, nós temos um planejamento, e esse planejamento tem a ver com a preservação, um planejamento de preservação, uma cooperação para que aquilo que está sendo realizado venha culminar dentro de uma concorrência, como por exemplo o peixe que concorreu no trabalhar de Deus para que aquela moeda chegasse até Pedro. Então o Senhor Deus fez daquele tesoureiro, daquele peixe o tesoureiro do Senhor. Tem um dinheiro que está guardado ali, na hora de gastar vai lá e entrega para Pedro. Então o Senhor Deus está governando todas essas coisas. Dentro desse aspecto, qual a beleza da aplicação deste ensino? Que a providência do Senhor, quanto às questões dos recursos para a manutenção da nossa vida, então a providência do Senhor levará a bom termo aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor predeterminou, aquilo que Ele quer realizar. Então Deus moverá, mesmo uma questão desconexa,
para um determinado fim, para que aquilo chegue ao propósito estabelecido pelo Senhor Deus. Então, de acordo com o sapientíssimo propósito de Deus, tudo que acontece no mundo concorre para o fim estabelecido pelo Senhor e para o bem dos seus filhos e para a manutenção dos seus filhos. Então, mesmo que aquelas situações não estejam disponíveis em um determinado momento, mas Deus vai fazer com que aquelas situações concorram para culminar no bem que Ele planejou para nós e que chegue até nós de acordo com a manutenção dEle. Nós temos inúmeros relatos, aplicando aqui em casos, nós temos inúmeros relatos de pessoas que não estavam trabalhando e que, por algumas questões, porque ficaram desempregados ou coisa dessa natureza, e cristãos que ali, quando eles sabiam que em um determinado dia aquela provisão iria acabar, e eles estavam esperando, e no determinado momento, quando a última refeição ia ser comida, tomada, e então alguém liga dizendo: olha, eu quero levar uma cesta básica, eu quero fazer isso, eu quero mandar para você isso, e a pessoa é suprida exatamente naquele momento, sem mesmo a pessoa saber, e Deus então direciona para que estas coisas aconteçam. Então são a providência, são as mãos invisíveis do Senhor, fazendo com que aquela pessoa seja guiada segundo o propósito de Deus, segundo a sua providência, para os seus filhos que necessitam de algo. E nós temos casos desse, inclusive aqui na nossa igreja. Providência em meio ao sofrimento. Eu gostaria de pegar um fato histórico e aplicar a esse ponto, porque esse imposto, ele cessou a partir do ano 70, quando o general, o imperador Tito, general depois imperador, ele destruiu, através das suas tropas, o templo de Jerusalém. E então, logo em seguida, Domiciano o sucedeu no Império Romano, e ele teve a seguinte ideia: já que esses judeus pagavam um imposto para o templo, e agora o templo não existe mais, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir esse imposto para mim. Então esse imposto vai vir para a minha pessoa. E o que é que acontece? Os judeus que pagavam um imposto para a manutenção do templo a Deus, iam pagar um imposto para Roma, e Roma gastava o dinheiro deles com idolatria e tudo mais. Muitos não quiseram pagar, e outros pagavam revoltados porque eram obrigados. Com isso, aquela indisposição, e por causa de um coração malévolo do imperador Diocleciano, sucedeu uma forte perseguição contra os judeus. E, por tabela, isso também chegou até os cristãos, que em uma boa parte eram judeus também, ali no início da era cristã. E o que é que acontece nesse período da história? Nós temos anos sucessivos de perseguições e martírios. Imagine alguém pensando: como a providência de Deus pode se instaurar em meio a uma perseguição onde o imperador está nos matando? E então há inúmeros relatos de pais que são martirizados, mas que entregam seus filhos para outros cristãos, para que eles cuidassem dos seus filhos. E é o período da igreja cristã que mais cresce, de forma pura e de forma agradável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque, de acordo com a providência de Deus, um testemunho forte era dado em meio ao sofrimento e em meio à dor. E como disse Tertuliano, um dos pais da igreja, o sangue dos mártires era a sementeira do evangelho. Quando o sangue caía no chão, brotavam outros cristãos no Império Romano. E então, em meio às tribulações, às angústias, Deus não deixou de ser glorificado, Deus não deixou de sustentar os seus filhos, mesmo em meio à maior perseguição que um cristão pode passar, que é ter que entregar a sua própria vida. E ainda assim, Deus governou toda aquela situação, e tantos outros foram alcançados pela graça de Deus, manifestada pelo testemunho daqueles cristãos primitivos.
Portanto, qualquer sofrimento que como cristãos venhamos passar, jamais podemos imaginar que a mão do Senhor não alcança tal realidade e que aquilo nos alcançou sem Deus saber, sem Deus querer, ou fugiu do controle do Senhor. Poderia fugir do controle do Senhor a nossa vida? Jamais, jamais. Nós já estudamos inclusive no Evangelho de Mateus, que nenhum pássaro cai no chão, morre, sem que o Senhor determine tal fato. E se isso acontece com pássaros, quanto mais a nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor. Portanto, nós devemos saber que mesmo a morte ou qualquer angústia, problema, sofrimento, qualquer situação que venha nos abater, nós devemos ter a ciência de que Deus governa todas as coisas para um fim glorioso e para que a providência dele se manifeste, a fim de que nós venhamos ser mais semelhantes a Cristo, glorificarmos ao Senhor e ainda assim haverá um bem projetado pelo Senhor em nós. Portanto, os propósitos eternos de Deus, segundo a providência dele, culmina na nossa vida para a glória do nome do Senhor e para o crescimento, quer seja nosso, quer seja da igreja do Senhor. Uma outra aplicação é sobre o perfeito conhecimento de Jesus sobre tudo o que acontece. Percebam que Pedro está conversando e quando ele entra, Jesus relata o assunto que estava acontecendo. Jesus sabe daquele peixe. Então a aplicação é: nada escapa do conhecimento do Senhor Deus, mesmo agora. Então, se você acha que alguma coisa está acontecendo e que não deveria acontecer, saiba que Deus tem um governo. E Ele não só tem um governo, Ele sabe de tudo. Isso deveria nos deixar alertas para que nós venhamos viver uma vida mais santa, uma vida mais reta, uma vida mais íntegra, porque o Senhor Deus conhece todas as coisas, e Ele não só conhece, mas Ele governa. Que conforto maravilhoso, se Deus sabe o que nós precisamos, mesmo antes de nós relatarmos, se Ele conhece todas as coisas, não poderia Ele nos abençoar? O próprio Senhor Jesus disse que nós somos maus pais, mas sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Então, Ele é bom e Ele nos dará tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que for bom para nós. Então não espere coisas que não são boas para nós. E mesmo aquilo que a gente acha que pode ser ruim, mas se está vindo para as nossas vidas, é porque Deus entende que aquilo é bom. E Ele pode até não nos dar imediatamente, porque a nossa relação com Ele é baseada na fé. Nós precisamos crer e esperar que Ele sempre tem o melhor para nós. Nós devemos nos esforçar para viver diante da ciência de que o Senhor tudo sabe e tudo vê. Uma outra lição é o assombroso poder de Cristo ante as mais diversas dificuldades. Devemos confiar na providência do Senhor. E quando nós falamos sobre as mais diversas dificuldades, eu fico a imaginar os problemas que os seres humanos passam, e eu também passo por alguns. E a pergunta é: será que todas as dificuldades há um assombroso poder do Senhor que governa essa dificuldade? Ou muitos, até mesmo muitos se perguntam, por que há tanta dificuldade no mundo? Primeiro, é que o pecado trouxe essas dificuldades. Então, o problema não é de Deus, o problema é do homem. Mas Deus, Ele trabalha em meio a essas dificuldades. E aqui é que está a providência e o grande amor do Senhor. Porque os males, eles existem a despeito da providência de Deus. E a despeito dos males, a providência de Deus se manifesta para o nosso bem. Então o fato é que o mal é uma verdade inexorável, é uma verdade pela qual ninguém pode escapar, é um fato. E agora, como olharmos para essa situação que está no meio dos homens, está entre a humanidade, e esse fato se chama a existência do mal, e dos problemas e de tudo de ruim que acontece?
Deus trabalha em meio a esses males para o seu fim glorioso. E o trabalhar do Senhor é fantástico, porque o Senhor pega o pior que existe no mundo e Ele ainda faz algo fantástico, maravilhoso. Todas as metáforas sempre ficam aquém, mas imagine você pregar para um bom cozinheiro, igual a Joelma que está aqui. Depois você pode comer um pouco da comida dela e constatar o que eu estou falando, e você pega ingredientes podres, né? O que você acha? Você acha que vai sair uma boa comida? Então Deus pega do pior que tem, que é o ser humano pérfido, pecaminoso e depravado, e Deus ainda extrai de todas as situações ruins coisas boas e gloriosas. Esse é o agir do Senhor. É por isso que um pai da igreja chamado Jerônimo, comentando esse texto, ele disse: não sei o que mais admirar aqui, se a presciência de nosso Senhor ou sua grandeza. Portanto, qual seja o mal que nos assola, saiba que o Senhor é poderoso para remover o mal e deixar somente o bem dentro dos seus propósitos eternos. E Ele é tão glorioso que Ele vai extirpar o mal na vida do crente naquele grande e magnífico dia, o dia da sua vinda. Agora eu tenho uma aplicação que eu acho que muitos vão gostar. É a aplicação da manutenção que Deus dá para o pagamento das nossas contas. Que coisa boa, né? Porque é isso que o texto está falando em outras linhas, e é isso que a providência também trabalha. Deus agindo para que as contas, não era uma conta que Jesus estava pagando, um imposto, então Ele vai e paga. Então Deus faz isso com os seus filhos. Agora eu gostaria de dizer o seguinte, você que se alegrou um pouco aí, eu gostaria de dizer o seguinte: Deus não se responsabiliza com as nossas contas mal feitas. Ou seja, você pega e tem lá um valor X que entra por mês, e aí você gasta sempre mais do que entra. Você acha que Deus tem algum compromisso em pagar essa sua conta? Não. Então a providência, ela não vai no sentido contrário da nossa responsabilidade como cristãos. Gostaria de dizer isso. Então, se você faz uma conta que não deveria fazer, não ache que Deus tem responsabilidade de lhe ajudar nessa situação. Agora, pode ser que em alguma situação da sua vida, um evento trágico, complicado, bagunce o seu orçamento. Você ficou doente, você não estava planejando aquilo, e você precisa pagar remédios, precisa pagar consultas, precisa pagar tratamentos, e aquilo bagunça com o seu orçamento. Você fica desempregado, você não consegue pagar as suas contas. Nós precisamos entender que Deus, que ama os seus filhos, que são responsáveis, que são fiéis, esse Deus supre. Ele vai ajudar e Ele vai socorrer, e não vai nos faltar o socorro dEle para o pagamento das nossas contas, segundo a providência dEle, com base na nossa responsabilidade, com base na nossa fidelidade. Ele vai suprir as nossas necessidades para que nós venhamos acertar as nossas contas de acordo com o cuidado dEle. Nós precisamos crer nisso. Um outro aspecto, uma outra lição é a questão da adiáfora. O que quer dizer essa expressão adiáfora? É as coisas indiferentes, ou aquilo que não tem um valor moral diante de uma decisão. Essa é uma expressão que é usada até dentro do contexto que Paulo fala, que tudo lhe é lícito, mas tudo não convém. Então, o que é lícito dentro do argumento de Paulo era o comer algum tipo de comida e tudo mais, mas que ele não iria fazer isso, porque, como diz na sequência do texto, ele não queria escandalizar. Mas são questões indiferentes, que não há um valor moral intrínseco àquela decisão que precisa ser tomada. Então, o Senhor Jesus diz o seguinte: olha, então os filhos estão isentos, não é verdade? Ele diz isso para Pedro. Então eu estou isento de pagar esse imposto, eu não preciso pagar. Com isso eu gostaria de dizer que eu não estou afirmando nessa aplicação aqui que nós estamos isentos de pagar impostos, tá bom? Não me entenda erroneamente, é Jesus e um imposto específico do templo. E então o que ele está dizendo é que ele poderia tanto pagar quanto não pagar, e ainda assim ele não estaria descumprindo
uma lei de Deus. Ele não estaria quebrando o mandamento, ele não estaria errando se ele tomasse qualquer uma dessas duas atitudes. Então, na vida, nós temos essas questões que são chamadas de adiáfora ou questões indiferentes, que não importam, essas questões não importam se nós tomarmos uma decisão A ou B, porque elas não carregam em si um valor moral, por isso que é chamado de indiferente. E aqui nós precisamos entender que, como cristãos, nós não podemos pegar aquilo que é chamado de adiáforo ou indiferente, que não tem um valor moral, e colocarmos o peso da religião sobre as costas de alguns, dizendo, é obrigado a fazer isso, tem que fazer isso, porque isso é o peso da religião. Se Deus não ordenou, então nós não devemos colocar o peso da religião sobre determinado aspecto da vida. Devemos deixar a escolha pessoal de cada um, e essa escolha pessoal, portanto, ela é livre, sem imposições, porque Deus não fez imposições e nós também não devemos fazer. Mas o texto fala sobre isso dentro da seguinte perspectiva: o mas do versículo 27 é uma condição adversativa. Eu não preciso pagar, mas eu não devo pagar, mas, e aí vem a outra aplicação, que nós não devemos fazer concessões a fim de escandalizarmos outros. Então, se aquela situação nos leva a um escândalo do nosso próximo, então nós devemos observar esse princípio de não trazer escândalos. Então o texto nos diz o porquê Jesus quis pagar, mesmo ele sendo desobrigado. É claro, versículo 27, ele mesmo estando desobrigado, ele diz que não é para que houvesse escândalo por parte de Jesus e dos discípulos aos judeus. Na questão da adiáfora, existe o preceito de Paulo sobre a licitude e a conveniência. Então, mesmo que seja lícito, cuidado para não trazer um peso com base na sua licitude, a fim de trazer uma destruição do grupo. O que isso quer dizer? E aqui eu gostaria de, nesta aplicação, usar ipsis literis as palavras do bispo anglicano já falecido Ryle. Ele diz o seguinte, comentando sobre esse texto: para que não escandalizemos, essas palavras nos ensinam com toda clareza que existem questões acerca das quais o povo de Cristo deveria abafar as suas próprias opiniões, submetendo-se a requisitos que talvez não provem plenamente, somente por não querer escandalizar a ninguém e nem por tropeço diante do Evangelho de Cristo. Dos direitos de Cristo é indubitável, jamais deveríamos desistir, mas dos nossos próprios direitos, ocasionalmente podemos desistir deles com um real proveito. E ele continua falando sobre a questão do pagamento de impostos, que nós podemos até discordar da governança do nosso país em determinados aspectos, mas a pergunta é: ir contra tais medidas, quais benefícios causam para a glória de Cristo, quais proveitos? Então ele faz a seguinte pergunta, mas a grande indagação é: após tudo isso, redundará em qualquer benefício para a causa da religião cristã eu resistir às autoridades constituídas? E depois ele continua: também nós devemos recordar desse texto bíblico na qualidade de membros da Igreja de Cristo. Talvez não gostemos de tudo o que ocorre nas cerimônias e nos ritos do grupo evangélico a que pertencemos. Talvez pensemos que aqueles que nos governam quanto às questões espirituais nem sempre se mostrem sábios, mas em última análise, os pontos sobre os quais nos sentimos insatisfeitos são realmente de importância vital? É uma pergunta que o Ryle faz. E ele continua com a outra pergunta: algumas das grandes verdades do Evangelho está sendo ameaçada? Em caso contrário, fiquemos quietos, para que não escandalizemos. E aí, então, Ryle termina, eu termino com a citação do Ryle, e concluo dizendo que a lição aqui é: melhor é pagar o preço do que causar danos, do que causar uma ofensa.
E por fim, mais duas aplicações. Eu gostaria de aproveitar e trazer uma aplicação bem própria, bem particular para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana das 706 Sul, falando sobre a sucessão pastoral. Muitos irmãos estão sabendo sobre a sucessão pastoral aqui que vai acontecer. E os irmãos também sabem que eu prego a palavra expositivamente, e eu não uso o texto como pretexto para falar o que quero, ou até mesmo escolho um texto para mandar recado para alguma pessoa. Então entendam que é realmente Deus falando, porque a providência dele fez com que esse texto caísse exatamente no dia que teve a assembleia pela manhã, no qual eu relatei sobre a minha sucessão pastoral. E quais são as aplicações que eu já fiz até aqui, mas que eu gostaria de classificar de forma bem própria com essa questão da sucessão pastoral. Primeiro, é que toda notícia, como eu falei, tem duas perspectivas. E mesmo que haja uma notícia ruim, se Deus nos ama e realmente Ele nos ama, existe uma notícia boa em meio a uma notícia ruim. A sucessão pastoral não escapa esta realidade. É natural que cause tristeza em alguns a saída do pastor. Não natural é se houvesse alegria, não é verdade? Mas, ainda que haja uma tristeza, nós devemos olhar de uma forma muito mais ampla e percebermos o bem que a providência de Deus causará na vida da igreja, pois assim Ele quis e Ele governa todas as coisas, e a providência do Senhor há de fazer com que a igreja cresça dentro desse processo, porque todas as coisas, e mesmo a sucessão pastoral, não escapa do controle de Deus e do bem que Deus quer para a sua causa, para a sua glória e para a sua igreja. O segundo aspecto é que a sucessão pastoral é uma questão de adiáfora. Não havia nenhum mal que levou o pastor a escolher, e ele poderia escolher tanto uma realidade quanto a outra. Ele recebeu o convite, ele poderia resolver dizer não ao convite. E se ele dissesse não ao convite, Cristo estaria sendo glorificado. Se ele dissesse sim ao convite, como ele disse sim, Cristo também estaria sendo glorificado. É uma questão pessoal de liberdade que o próprio Deus dá. Então nós não podemos causar nem criar pesos em cima dessas situações. Nós devemos entender que é uma escolha indiferente no aspecto de que poderia ser de um jeito ou outro. O pastor, ele poderia continuar, ficar ou sair, como eu disse. E qualquer decisão que ele tomasse, sem dúvida alguma, Deus está governando isso para o fim que Ele quer, que é a expansão do reino dEle. Não tenho dúvida que as igrejas serão beneficiadas com essa decisão que é governada pelo Senhor. E o terceiro é que nós não podemos fazer algo simples, comum e que é de uma questão de adiáfora, como algo que é para escandalizar outros. Uma decisão que envolve o conselho da igreja, uma decisão pessoal do pastor, deve nos levar a uma aceitação e não uma agitação que venha escandalizar outros, pois, como eu disse, é uma questão de adiáfora. Por fim, aqueles que puderam ficar agitados pensando o que será que vai acontecer, se tranquilizem, porque a benfazeja mão do Senhor Deus, que governa a nossa vida e o nosso futuro, de acordo com os propósitos eternos dEle, está guiando mesmo esse fato, mesmo esse aspecto na vida da igreja, para o bem de todos. Pode até ter pegado muitos de surpresas essa decisão, mas saibam de uma coisa, jamais pegou Deus de surpresa, jamais pegou o Senhor Deus de surpresa. Pelo contrário, eu creio piamente no que eu estou dizendo. O Senhor Deus já havia orquestrado, segundo a sua providência, para o bem da sua causa, todas as coisas, inclusive a questão da sucessão pastoral. A última lição é que a providência de Deus se manifesta na salvação. E eu não gostaria de terminar o meu sermão falando sobre questão de sucessão pastoral ou de qualquer outra coisa que não fosse a obra de Cristo, a obra de salvação, pois essa é a razão e a natureza do texto bíblico. Pode parecer para alguns que a história de Cristo e da salvação do Senhor é uma história de pescador. É difícil de acreditar que Deus se fez homem e morreu por nós na cruz. E ela pode ser difícil de acreditar mesmo, sabe por quê? Porque ninguém viu. Como uma história de pescador, as pessoas não veem, mas é assim que Deus trabalha. Deus, Ele age na vida dos cristãos por meio de fé e não por meio daquilo que é visto. Então,
nós precisamos, nessa confiança em Deus, ter a certeza do amor e do cuidado dele para conosco, e colocarmos o nosso coração nessa confiança em Deus, sabendo que ele morreu por nós, que ele tem o melhor para nós, e é assim que nós nos relacionamos com ele, sabendo que ele sempre nos ama e ele tem o melhor para os seus. Percebam essa aplicação no aspecto de que Jesus disse: olha, Pedro, vai lá, pesca, e você vai encontrar um valor que é correspondente ao meu imposto e ao seu. Então Jesus está pensando no bem de Pedro também, e Jesus está se associando com Pedro, e é essa obra substitutiva de Cristo. Ele substitui, ele é o substituto no nosso lugar, quando ele age. E a ideia de pagar imposto, a palavra resgate, tem a ver exatamente com o pagamento de um valor, e o valor é o sangue dele, e ele nos resgata, ele nos compra. Além do mais, no texto nós vemos que Jesus sabe de todas as coisas, inclusive da sua morte, da sua ressurreição, e é por isso que nós devemos confiar nele, porque Jesus sabia que iria morrer, por isso ele anuncia: Jesus sofreu por pecadores, o justo pelos injustos, portanto a existência do pecado não anula sua providência, antes a providência concorre para o nosso bem, mesmo em meio ao mal e ao pecado. Deus providenciou em Cristo a salvação de todos nós. Então, temos aqui o maior consolo das nossas vidas, que nada pega Deus de surpresa, pelo contrário, Deus nos surpreende com seu infinito e glorioso amor, o amor sacrificial do nosso Salvador. Por isso, como dizia o moto dos moravianos, o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Sigamos com base na providência dele e no amor sacrificial de Cristo por nós. Fiquemos em pé e oremos.